Zaidan, Sônia, a gente vai começar a receber nas próximas semanas aquele boleto, né, de IPVA para pagar. Aliás, começo de ano, né, a gente está chegando aí na reta final de 2020 e a gente não pode se esquecer que na virada chegam várias contas, né? Não é porque a É. gente está no meio da E pandemia que como é elas não bom ter chegam, carro né? velho, né? É a hora que a gente Depois de 20 agradece. anos É. ele fica de Pois graça. é, Mas exatamente. tem IPVA para pagar, Tem. tem IPTU, né, pelo radar, mas focando aqui no IPVA, que é sempre uma conta amarga e a ser paga no começo do ano, né, por todo mundo, afinal a gente nunca consegue observar de forma efetiva o retorno do IPVA para o trânsito, de modo geral, do Brasil, né, não só na cidade, mas do estado e do país inteiro. Mas tem uma categoria aqui de pessoas, uma classe de pessoas que vai ser ainda mais prejudicada por mudanças na legislação que foram efetivadas há algumas semanas, mas entrarão em prática no ano que vem. A Gabriela Guimarães tem os detalhes aqui pra gente. O governo do estado de São Paulo vai cortar a isenção de IPVA para cerca de 80% dos motoristas que se declaram pessoa com deficiência. Nos próximos dias, a Secretaria de Fazenda do estado vai publicar a decisão no Diário Oficial. A mudança na lei havia sido aprovada na Assembleia Legislativa em outubro e fazia parte do pacote de mudanças proposto pelo Poder Executivo paulista. Dos cerca de 330 mil veículos que tiveram a isenção de IPVA para PCD em 2020, apenas 65 mil continuarão com o benefício. Dessa forma, o valor total cai de 686 milhões de reais para uma estimativa entre 150 milhões e 170 no próximo ano. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Tinha gente abusando, né, Zaidan? Né, Cris? Não, tem. Mas o problema é o seguinte. Dória. O problema é o seguinte, é para combater fraudes. Então, combata as fraudes. Claro. Agora, combater fraudes, nesse caso, me parece muito mais uma desculpa do governo, referendada, como quase sempre, aliás, pela Assembleia Legislativa, que dificilmente contraria o Palácio dos Bandeirantes nos últimos 25 anos. E o que acontece? Na Previdência foi a mesma coisa. Eles chegaram a acenar com uma graninha a mais para os peritos que negassem, no âmbito da Previdência, negassem benefícios, não é? Aposentadoria por invalidez, esse tipo de coisa. Bom, oficialmente, eles diziam o seguinte, não, é porque é produtividade, ele está trabalhando mais. Ele avaliou mais casos, mas na verdade era um prêmio para que o sujeito impusesse o maior número possível de obstáculos para a concessão do benefício. A justificativa era combater fraudes. Não, combater fraudes é uma obrigação do Estado, Claro. É dinheiro público, tem de combater. Só que eles usam a desculpa de combater fraude para arrecadarem mais. Então, no caso, o que eles estabelecem aqui não é basicamente um combate à fraude, né? Mas é uma restrição a priori a diversos casos, sem que cada caso seja analisado. Você deve manter, porque afinal, se você tem aqui 330 mil veículos que tiveram a isenção, isso é 10% da população que tem dificuldades de locomoção. 10% é o que havia. Agora cairá para 65 mil. E aí as pessoas vão se locomover como? Nos ônibus? Todos eles adaptados? Porque muitas vezes eu já vi, por andar de ônibus, diariamente, já vi pessoas que têm de esperar o ônibus tal, porque os outros que passam simplesmente não podem acolher uma pessoa numa cadeira de rodas. Então, na verdade, o objetivo é aumentar a arrecadação, às custas de pessoas que têm deficiência. Agora, combater fraude, o sujeito não tem, pode dirigir normalmente, não precisa de adaptar o carro. Se ele não precisa de adaptar o carro, ele não precisa de isenção. Fiscalize. A fiscalização é caso por caso, pessoa por pessoa, carro por carro. E não a priori, ou seja, reduzir as possibilidades de concessão da isenção. Então, é parte de um grande esforço, na verdade, para o aumento de arrecadação. Não é? O que vai acontecer, por exemplo, com o repasse à FAPESP?
Então, a ideia geral do governo é diminuir isenções, não porque quer combater fraudes. Combater fraude é uma obrigação de governadores, prefeitos, presidente da República, todo mundo. Agora, o objetivo é aumentar a arrecadação. É aumentar imposto sem dizer que está aumentando imposto. Vão arrecadar muito mais, de 330 para 65 mil? É claro que haverá um aumento brutal de arrecadação. Simplesmente com uma canetada e com a explicação cândida de combater fraudes. Eu não engulo isso não. Isso para mim é simplesmente um esforço do governo do estado para aumentar a arrecadação. Precisa aumentar? As contas estão ruins? Sabemos que estão. Mas à custa de deficientes? Tenha paciência, hein, Dória? O público PCD que já vem sendo bastante prejudicado, né? E a gente está falando aqui, né, Zaida, como você bem pontuou, das pessoas que precisam, dependem desse nicho de mercado que acabou sendo muito explorado e se expandiu demais comercialmente entre as montadoras, porque o leque se abriu demais também, né, Zaida? Talvez fosse o caso de revisar também um pouco das concessões, porque o leque está muito aberto hoje. Qualquer restrição um pouco mais leve, você consegue algum tipo de tributação especial. É verdade, Cris, e o que o Zaida está falando é muito importante também. A gente tem que separar, talvez, em dois leques, como você disse. A fraude, que tem que ser combatida, e a intenção por trás do imposto, que foi o que o Zaida colocou. E é por aí. Tá? Porque aproveitando para mandar um abraço para os nossos queridos ouvintes que estão participando efusivamente aqui desse assunto aqui conosco no Bandeirantes acontece. Mas é isso. A fraude é uma obrigação do Estado e tem que analisar também o outro ponto de vista, que é o aumento dessa arrecadação. Ninguém gosta de pagar imposto, isso é uma verdade. O imposto, infelizmente, ele é necessário para a manutenção de algumas coisas, mas no aspecto de que haja mais transparência. Agora, a fraude, ela realmente é um absurdo. E talvez seja o momento a gente revisar esse benefício, mas para que seja de fato as pessoas que dependem sejam beneficiados por ele, porque é um público que, inclusive, a respeito, aliás, hein, Zaidan, é como a tabela do imposto de renda, uma tabela do PCD aí que não é reajustada há muito tempo, ou seja, o teto de isenção total estabelecido ali em R$70 mil já vigora há muito tempo, e a gente sabe que o carro subiu para burro, qualquer carro mais simples aí já se aproxima muito desse teto aí do público PCD. Mas de fato, né? Mas de fato algo arrecadatório que a gente observou naquela reforma do governo do estado de São Paulo, que a gente lembra tem outro ponto aí que a gente vai poder acompanhar e vai precisar acompanhar muito de perto na virada do ano, que é a questão do fim das isenções de ICMS para uma série de itens, né? Da cadeia alimentar, né? De produção alimentar, de produtos agrícolas, isenções que serão eliminadas e que certamente, como diversas pessoas ligadas ao setor, vão implicar em reajuste de preços para o consumidor, produtos da nossa mesa ali, da cesta básica brasileira. Exato, e é bom lembrar que a isenção, no caso dos carros aí, não é só, a isenção não é só para carros adaptados, porque há pessoas que, com carro adaptado ou não há como elas dirigirem. Mesmo com adaptação, não tem como. Mas é para a pessoa que vive com ela, né? Exato. Para quem tem. Aquele que conduz, que leva para fisioterapia, que leva para o médico, que leva para ACD, enfim, e que dirige o carro. O carro não precisa ser adaptado, mas ele é usado para levar uma pessoa que tem dificuldade de se locomover, não tem mobilidade autônoma, não é? Então, é aquele negócio, é caso a caso. O problema são os critérios a priori estabelecidos, que claramente têm objetivo arrecadatório, né? Exatamente.